Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Complexo de Saúde São João de Deus. Começa agora o programa Alô Doutor. A grande audiência na TV Alterosa com Davi do Vale. Olá, muito boa tarde para você que está conosco aqui no Alô Doutor, na nossa TV Alterosa, no meu, no seu, no nosso Alô Doutor. Saúde para todos, Minas Gerais. Saúde para todos, Centro-Oeste de Minas. No Alô Doutor de hoje, eu converso com o médico nefrologista Eduardo Matar, que fala sobre o tema doença renal. E ele também é diretor técnico do Complexo de Saúde São João de Deus. E no terceiro bloco, eu converso com o Dr. Juliano Silva, ele é cirurgião dentista, que fala sobre o tema implante dentário. O programa Alô Doutor, agora todo sábado às 13h45 da tarde, começa agora. Pense numa clínica onde a busca pela excelência é constante, onde o cuidado com a sua saúde e seu bem-estar está presente em cada detalhe. Que te ofereça um corpo clínico especializado e equipe altamente qualificada e possa usufruir do que há de mais avançado em equipamentos e tecnologia. Tudo isso com aquele toque de beleza e do mais alto profissionalismo. Almeje a essência. Instituto Corpo e Pele. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência em todas as fases do empreendimento. Da venda após venda. São 18 anos, mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está assegurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no Alô Doutor. Agora, a partir deste mês, todo sábado, às 1h15 da tarde, nós temos este encontro marcado. Durante muitos anos, o programa ficou no sábado pela manhã, como você já sabe. Estivemos um período aí na segunda, às 11h10 da manhã. E agora, no sábado, às 1h15, você tem a oportunidade de ver o programa. Normalmente, sábado à tarde, está todo mundo em casa, já chegou do trabalho. Uma opção melhor para você ver o Alô Doutor, que também pode ser assistido através do site da TV Alterosa. Você pode rever os nossos programas. Eu quero falar rapidamente da revista Alô Doutor, que chega, para esta 24ª edição, recheada, ainda mais recheada, com muito mais conteúdo para você. A revista Alô Doutor,
que é uma marca importante e já reconhecida no mercado editorial do Centro-Oeste Mineiro. E no próximo mês, nós lançaremos a 25ª edição num grande evento, numa grande comemoração, no 6º ano desta revista. Eu converso agora, nesse segundo bloco, com o Dr. Eduardo Matar, médico nefrologista, diretor técnico do Hospital São João de Deus. Eduardo, muito boa tarde, é um prazer tê-lo aqui novamente. Você que esteve o ano passado conosco. Sim, boa tarde, Davi. É sempre um prazer estar aqui com vocês e com os telespectadores. Um abraço para o seu pai, né? O seu pai é um médico referência na coloproctologia em Divinópolis. Obrigado, pode deixar que eu repasso o abraço. Doutor Alfredo, né? Me fugiu o nome dele aqui agora. Da primeira turma do São João ali, né? Da primeira geração. E você está nessa capa também, né? Tô sim. Pela segunda vez, né? Graças a Deus, com muito orgulho. Muito bom, a clínica de oncologia que está funcionando e funcionando bem? Já está funcionando a todo vapor, super bem, correndo tudo bem, graças a Deus. Doutor Eduardo, o nosso tema é a doença renal, vamos falar do DRG também, dentro desse novo modelo de gestão do São João de Deus. Eu gostaria que você começasse falando qual foi o tema, né, desse ano com relação ao Dia Mundial do Rim, que foi comemorado em março, não é isso? Sim. Esse ano, o tema do Dia Mundial do Rim foi Saúde dos Rins para Todos. E com uma proposta de tentar mostrar a importância da doença renal para toda a população, já que hoje sabe-se que a doença é uma das principais do mundo. Mais ou menos 850 milhões de pessoas têm doença renal, algum grau de doença renal. A gente estima que até 10% da população tem algum grau de doença renal. E tem uma característica genética a doença renal? Sim, existe essa característica genética, mas principalmente a doença renal é causada por doenças que são preveníveis e algumas vezes reversíveis, como a hipertensão, ela é sempre prevenível? Diabetes. Quase sempre sim. A gente separa porque tem causas que são genéticas, como você mesmo disse, que aí sim não teria jeito de prevenir, mas tem como a gente controlar e evitar a progressão dessa doença. Eu gostaria que você diferenciasse para a gente a doença renal crônica da doença renal aguda. Quais são essas diferenças? Davi, essa é uma pergunta bem interessante, porque muita gente fica na dúvida se aquela doença é reversível ou irreversível. Basicamente, essa divisão é justamente essa, a doença renal crônica versus a doença renal aguda. A aguda, ela geralmente tem um início pontual e quase sempre a gente consegue revertê-la, que o paciente volte a nível do funcionamento renal prévio àquela doença, aquele agravo. Ela é momentânea? Geralmente é momentânea e a gente consegue reverter. Já a crônica é quando ela tem mais de 3 meses de duração e aí geralmente ela é irreversível. A gente consegue controlar e evitar a progressão, mas às vezes curar é difícil. Ela é aguda por qual circunstância ou por quais circunstâncias? Geralmente são casos de desidratação, pode ser efeito colateral de alguns medicamentos e pode estar relacionado a algumas infecções também. Quadro emocional também altera? Ela pode piorar, mas é difícil a gente associar diretamente com isso. Não é desencadeante, né, da doença, Exato. né? E quais são as modalidades de tratamento hoje da doença renal crônica? Bem, Davi, hoje, em termos de tratamento de doença renal, a gente tem 3 modalidades de tratamento disponíveis, que seria a hemodiálise, a diálise peritoneal, que pode ser feita em casa, e o transplante renal. A escolha de cada um desses tratamentos vai depender do perfil de cada paciente e de qual seria a modalidade que mais se adequaria, qual o objetivo do tratamento para a gente ofertar. Muito bem. A questão do transplante, né? São 3 modalidades de tratamento. Vamos ratificar isso aí. Hemodiálise, diálise peritoneal e o transplante. Hoje, quantas pessoas estão na hemodiálise em Divinópolis? Cerca de 260 pessoas. 260 pessoas em Divinópolis fazendo hemodiálise. Fazendo hemodiálise. Agora, para chegar até o transplante, qual a condição desse paciente para ele necessidade do transplante? Pois é. Aí a gente tem que considerar uma série de situações, exames, condições clínicas do paciente para ver se ele é elegível para o transplante. Se sim, ele é cadastrado numa lista e aí ele fica ranqueado, dependendo se acontecer alguma doação, aquele órgão é ranqueado e ele vai para o receptor mais compatível. Hoje, para exemplificar, tivemos doação de órgãos no São João de Deus. Hoje, né? Então, quer dizer, é uma questão de consciência que vem crescendo, né, entre a população, né?
Sim. O hospital está preparado para esse transplante hoje ou não? Sim, o hospital hoje virou uma referência de captação de órgãos. Nós somos um dos hospitais que mais capta órgãos em Minas Gerais. Inclusive, o MG Transplante já soltou alguns dados importantes falando da importância do São João de Deus hoje na captação de órgãos no cenário de Minas Gerais. Mas faz o transplante aqui? A gente capta o órgão e é feito o transplante em outros hospitais. Já chegou a ser feito, né? Sim, já chegou em algum momento a ser feito, sim. Ok. Eu gostaria que você falasse se existe alguma prevenção para a doença renal, que é muito importante nós falarmos. Você, né, destacou aí a questão da condição genética da doença. É bom nós alertarmos sobre isso. Sem dúvida que é, porque a maior parte das doenças renais são causadas por duas doenças que são muito prevalentes, que é o diabetes e a pressão alta. Ou seja, se nós conseguimos controlar essas duas doenças, e são duas doenças que são controláveis ou então são controladas, né, com medicação, dieta, hábitos de vida saudável, consequentemente, nós vamos ter uma melhora da doença renal e uma prevenção da doença renal. A dieta influencia muito, doutor Eduardo? Sem dúvida, muito mesmo. Talvez a dieta é um pilar do tratamento, assim como a medicação. O paciente que faz uma dieta adequada, e aí eu oriento sempre passar também por orientação nutricional com o nutricionista, ele tem resultados muito melhores do que aquele que não faz a dieta. Como é a alimentação dessa pessoa que pode ter um problema renal? Ela tem algumas restrições, obviamente, mas é muito uma questão de adequação de hábitos de vida saudável, redução de sal, ajuste na ingesta de água e alguns elementos têm que ser controlados, tipo potássio, fósforo. Sim. Por isso a importância da orientação nutricional. Eu digo assim, a pessoa que se alimenta mal, que pode ter um problema renal, né? Ela alimenta de que forma? Geralmente é o hábito de vida não saudável que a gente conhece todas as vezes, que é, às vezes, comer muito sal, muita gordura saturada, carboidratos em excesso. Então, tudo isso, ao final das contas, acaba propiciando o paciente a ficar hipertenso, diabético, e aí vem as suas consequências. São muitas as causas, então, da doença renal? São diferentes causas? São diferentes causas, e eu ressalto a importância dessas duas principais. Hipertensão e diabetes. Agora, tem gente que tem problema renal e não sabe? A doença pode se apresentar em algum momento de forma sintomática? Sim, essa é a grande questão. O diagnóstico da doença renal ele é quase sempre laboratorial. O paciente não costuma sentir nada. Ou quando sente, já está numa fase mais avançada da doença, na qual assim, já está inchado, ou então sentindo alguns sintomas que vêm quando a doença está mais avançada. Em fases precoces, geralmente é assintomática. Ok. Eu queria que você diferenciasse um pouco a atuação do nefrologista e do urologista. Essa é uma pergunta bem interessante que muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, né? O objetivo do tratamento das duas especialidades médicas é o aparelho urinário em si. Mas o foco da atuação do nefrologista é a prevenção e o tratamento da doença renal. Quanto o urologista é aquele profissional que está habilitado a operar, a atuar cirurgicamente no sistema urinário. Exemplos, retirada de tumores renais, tumores de bexiga, cálculos também renais, eles estão habilitados a fazer as cirurgias para retirada desses cálculos. Então, geralmente é essa diferenciação que a gente faz. Doutor Eduardo, aproveitando a sua presença, você hoje coordena 300 médicos dentro do Hospital São João de Deus, né? Sim, aproximadamente de 280 a 300 médicos. É muita gente, né, para organizar? É bastante, é muita gente. São quantas especialidades ali atuando no total? A gente está com mais de 30 especialidades, mais de 30 especialidades. E nesse modelo de gestão, você que está ali, né, junto com a superintendente, a Elis Regina, atuando como um braço direito dela, dentro desse projeto de novo modelo de gestão, né, foi implantado o DRG, né? Explique para a gente esse modelo. Sim, o DRG é um projeto inovador que nós tentamos agora implantar no modelo de gestão do hospital. Por quê? O DRG, para explicar para o pessoal, ele é uma sigla, né? É uma sigla que em inglês, mas que em português é Grupos de Diagnóstico Relacionados. Isso faz com que a gente saiba exatamente qual o perfil de pacientes que a gente atende. A gente consegue se comparar a atuação do assistencial do hospital com os melhores hospitais do Brasil, ou seja, nós conseguimos comparar o resultado que nós temos com hospitais de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, de qualquer instituição, e sabermos se nós estamos no caminho correto. Então, o grande objetivo é esse, é conhecer novamente qual que é o nosso perfil de assistência e objetivar melhorar cada vez mais. Ok. Esse modelo de gestão, ele reflete diretamente para o paciente, né?
Sem dúvida, porque os 4 pilares do DRG são oferecer a assistência, né, a melhor qualidade assistencial no menor tempo possível. Então, a gente evita internações prolongadas ou então procedimentos desnecessários. Aquele paciente ele tem que sair com o seu problema resolvido, ou seja, a gente evita que aquele paciente seja reinternado num período próximo e principalmente com a melhor segurança assistencial de todas, né? Ok, então quer dizer, para mudar a prestação de serviço então, de saúde, o DRG ele traz diferentes situações que podem ser aplicadas na relação entre os médicos e a unidade de saúde, no caso o hospital, né? Sim. Com reflexo para toda a população, para os pacientes, né? Isso Sim. É muito importante. Muito bem, doutor Eduardo, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa. Você vai receber uma cesta de produtos da Codil Alimentos, tá? Com o Codil Plus, com o feijão prêmio. Todas as cestas são entregues para os nossos entrevistados. As suas considerações finais, por favor, sobre os 2 temas que a gente falou, né? Um pouco aí da nefrologia, da doença renal crônica e também do DRG. Então, primeiramente, agradecer o presente. E sobre a doença renal, eu queria deixar 2 recados, principalmente cuidar mesmo, hábitos de vida saudável, cuidar bem do diabetes e da pressão e fazer os exames de rastreamento da doença renal, que seria o exame de urina rotina e o exame de creatinina. Sobre o DRG, só ressaltar a importância disso, porque o modelo remuneratório, o modelo de pagamento de hospitais, plano de saúde, hoje a gente nota que se gasta muito dinheiro com resultados que às vezes não são tão bons quanto é o esperado. O modelo DRG ele vai permitir um novo equilíbrio disso e o objetivo final seria a assistência ao paciente. Obrigado, doutor Eduardo, pela presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Davi. Olha, o programa Alô Doutor, né? Nesse segundo bloco termina aqui. Daqui a pouco a gente volta então com o terceiro bloco, conversando com o cirurgião dentista Juliano Silva, que fala sobre o tema implante dentário. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Pense numa clínica onde a busca pela excelência é constante, onde o cuidado com a sua saúde e seu bem-estar está presente em cada detalhe. Que te ofereça um corpo clínico especializado e equipe altamente qualificada e possa usufruir do que há de mais avançado em equipamentos e tecnologia. Tudo isso com aquele toque de beleza e do mais alto profissionalismo. Almeje a essência. Instituto Corpo e Pele. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está assegurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Estamos de volta com o programa Alô Doutor de hoje. Agora você já sabe, todo sábado às 13h45 da tarde
Daqui a pouco tem o programa da Maísa, que é um sucesso também. Hoje eu recebo agora, nesse terceiro bloco, o Dr. Juliano Silva, que é cirurgião dentista, e fala pra gente sobre o tema implante dentário. Um tema importante. Doutor Juliano, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Davi, o prazer é todo meu, poder participar do programa Alô Doutor, programa de grande alcance, na nossa região, e poder falar um pouco mais sobre os implantes dentários. Já são 12 anos, como cirurgião dentista, e 12 como implantes, implantodontista, sim. E 15 já? Já há 15 anos, formado pela Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina, e já há 12 anos já na área de atuação dos implantes dentários. Evoluiu muito o implante dentário? Os implantes dentários, eles estão em uma evolução constante. Dentro da odontologia hoje, a implantodontia foi uma das especialidades que mais evoluíram nos últimos tempos. E esse avanço, ele é constante, Nós temos novidades a cada momento e é uma área que ainda pode se estudar bastante, que ainda pode evoluir muito. Então, a gente está sempre atento a essas evoluções que acontecem dentro da implantodontia, procurando novos cursos, novas atualizações. Muito bem. Para quem já tem os dentes, você fazer um trabalho aí na estética é muito fácil. Agora, para quem não tem os dentes, quais são os primeiros passos nesses casos? Primeiramente, os implantes eles foram criados exatamente com esse propósito, em substituir os dentes das pessoas que perderam anteriormente, Existem alguns casos onde a pessoa não nasceu os dentes permanentes, que também são utilizados implantes, mas a grande maioria é para restituir os dentes que foram perdidos na dentição natural. E dentre os primeiros passos, a pessoa hoje que procura uma reabilitação através dos implantes dentários, o primeiro passo é realmente procurar um especialista, onde vai ser feito um exame clínico e vão ser solicitados alguns exames radiográficos, alguns exames de sangue, para ver como estão as condições gerais do paciente. No caso de quem perdeu mais de um dente, 3 dentes, dentro de um trauma, um acidente, como que se faz nesse tipo de caso? Tá. A gente tem a utilização dos implantes dentários e ele é utilizado geralmente de 2 maneiras. Através de parafusos individualizados, parafusos feitos de titânio, colocados dentro do tecido ósseo. Eles podem ser utilizados de maneira individual, simulando uma dentição natural, onde a gente consegue fazer a higienização com fio dental, os dentes são separados, ou ele pode ser usado para reabilitação múltipla, onde a gente coloca um número de pinos determinados para uma reabilitação maior. Qual que é a diferença do implante dentário unitário para o protocolo sobre implante? Explica para a gente. O implante dentário unitário, como o próprio nome fala, ele é feito individualmente. Então, cada dente perdido é reabilitado com um parafuso de implante para aquela região. E o protocolo sobre implante, não necessariamente a gente precisa da quantidade total de parafusos para determinado número de dentes. Você quer exemplificar com esse modelo aí? Eu vou exemplificar. Aqui eu tenho um modelo onde a gente consegue entender melhor como que é funcionado o protocolo tipo Branemark, mais conhecido popularmente como a dentadura fixa. Tá? Aí não é um implante individual? Não é o implante individual, Davi. Geralmente, a parte inferior é colocado um número de 5 parafusos que são suficientes para sustentar uma prótese fixa, geralmente total, de 12, uma prótese total fixa. Então, a gente é uma cirurgia menos invasiva, onde não precisa uma extensão tão grande. No caso de um paciente específico que precisa desse tipo de tratamento. Sim. Que ele precisa fazer uma recomposição total. Total. Aí, esses casos da dentadura fixa, ela é indicada para pessoas que já usam dentadura comum, a convencional, a prótese removível, e ela é utilizada para alguns casos onde a situação do paciente não permite a reabilitação dos dentes naturais. Antigamente existia a dentadura, né? Sim. A dentadura era a dentadura, só o que tinha. Sim. Agora, hoje, a dentadura fixa, ela é indicada para quais casos? Tá. A dentadura fixa ela é indicada principalmente nas pessoas que já usam prótese total, que já usam dentadura e que querem fazer um trabalho mais seguro, para ter mais eficiência mastigatória, para ter mais confiança, aumentar a autoestima. Então, eles procuram uma reabilitação fixa e essa prótese ela é fixada através dos implantes dentários.
Ok. Você falou na revista, né, sobre essa questão da dentadura fixa com carga imediata. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre esse tema. Tá. Davi, a carga imediata, na verdade, ela é um avanço da implantodontia, onde o grande problema é o período que a gente chama de cicatrização, conhecido como ósseo-integração. Traduzindo, é o tempo necessário que o implante gasta para fixar no osso, o tempo que o organismo precisa para fazer essa integração, né? Esse período, ele era em torno de 4 a 6 meses, mas diante das novas tecnologias, os tratamentos sobre a superfície dos implantes, os novos desenhos da engenharia dos implantes nos permitem um travamento melhor no momento da cirurgia, que nos permite a carga imediata, que nada mais é da instalação posterior à cirurgia, onde em alguns casos a gente coloca o implante e o paciente já sai do consultório de dente. Mas qual seria esse tempo de tratamento para a colocação de uma dentadura fixa com carga imediata? Tá. Hoje, dentro das parcerias que a gente tem de laboratório, de planejamento, a gente consegue entregar esse protocolo em até 3 dias. Ou seja, a pessoa faz na segunda-feira, quarta-feira, ela já está com o trabalho fixo definitivo pronto para ser utilizado. 3 dias? Em 3 dias. Em 72 horas, a gente consegue fazer uma reabilitação total com implantes. Seja superior ou inferior? Seja superior ou inferior, levando em consideração as condições do paciente, né? Olha só. A gente precisa de algumas condições favoráveis e, entre elas, a quantidade óssea é muito importante. Quer dizer, esse imediatismo, né, até o termo carga imediata, é o que todo mundo busca hoje. Sim. Se você cai, está jogando futebol, Sim. perdeu um dente, você não quer ficar sem esse dente durante muito tempo. E em casos de implantes unitários, eu consigo reabilitar o paciente, colocar o implante, o paciente já sai do consultório de dente. Olha só. É importante nós falarmos também né, de que esse tratamento, nós não vamos especificar aqui valores, está cada vez mais acessível à população, né, doutor Juliano? É verdade. Diante da grande procura da população e o maior esclarecimento, né, sobre as técnicas e uma desmistificação da dor no consultório, do procedimento cirúrgico, hoje a procura é cada vez maior pelos implantes dentários. E essa procura maior fez com que novas empresas viessem para o mercado brasileiro, investissem em tecnologia e reduzissem bastante os valores, principalmente dos materiais. Ok. É importante também nós destacarmos que a pessoa que fez um implante unitário, né, com protocolo sobre implantes, ou até mesmo a chamada dentadura fixa, ela tem a volta, né, da estética, do sorriso, das funções ou da função mastigatória, né? Como se fossem os dentes naturais, não é? É verdade. É muito próximo de um dente natural. Em termos de eficiência mastigatória, de estética, com os novos avanços tecnológicos e principalmente hoje com o avanço da tecnologia dos laboratórios que a gente trabalha, a gente tem conseguido um resultado cada vez mais próximos dos dentes naturais. Então, quem perdeu a alegria do sorriso tem como e voltar a função mastigatória, tem hoje a grande vantagem de poder estar fazendo reabilitação com implantes dentários. Doutor Juliano, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, né? Você que apresentou um pouco, né, daquilo que você tem feito para toda a nossa região e as suas considerações finais, por favor, nesse encerramento. Tá. Inicialmente, como eu disse, é um prazer estar aqui no programa, um prazer poder falar um pouco mais sobre o meu trabalho, falar um pouco mais sobre os implantes e o tanto que isso pode mudar a vida das pessoas. Estou disponível para qualquer tipo de esclarecimento, um bate-papo, tirar qualquer tipo de dúvida e estou sempre à disposição. A pessoa que quer fazer uma avaliação é rápida também? A avaliação sim é rápida, é só ligar no consultório, agendar com a secretária, a gente vai fazer um atendimento individualizado, vai explicar como funciona o tratamento, vai explicar o plano de tratamento e vai tirar todas as dúvidas das pessoas. Ok, esse plano de tratamento ele pode durar, vamos ratificar isso, ele pode durar poucos dias? Sim, ou um período maior, dependendo do caso que vai ser avaliado individualmente. Muito bem, doutor Juliano. Quero agradecer a sua presença aqui no programa Alô Doutor. Obrigado. Falando sobre o tema implante dentário, o doutor Juliano Silva, que é cirurgião, dentista há 15 anos e há 12 anos se especializou em implantes. Não é natural de Divinópolis? Natural de Divinópolis. Muito bem. Você vai receber uma cesta de produtos da Codil Alimentos, que é muito mais saúde e qualidade na sua mesa. Aproveito aqui e envio um abraço ao Denis, lá do marketing, ao André e também ao senhor Arlindo, né? Obrigado por essa parceria e a Codil Alimentos
também está na minha mesa. Obrigado, doutor Juliano, pela sua presença. Muito obrigado. Então, boa tarde e até a próxima. Boa tarde, prazer. O programa Alô Doutor de hoje termina aqui. Em nosso site você pode rever as nossas entrevistas, não é? Eu espero você então no próximo sábado, às 13h45. 15 para as 2 eu espero você. Até lá, um forte abraço e eu digo sempre, saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. E Complexo de Saúde São João de Deus.